Bom dia a todos. Hoje eu vou trazer uma mensagem para você que está se sentindo cansado. Sabe aquela canseira que não é do corpo, não é do físico? É um cansaço da alma, é um cansaço sem explicação. O cansaço da alma, ele não é fraqueza. Quando a sua alma está cansada, o corpo até continua, a mente até tenta se manter firme, mas por dentro tudo pesa. Não é preguiça, não é falta de fé, não é desistência. É o sinal silencioso de alguém que caminhou além das próprias forças. E a Bíblia nunca tratou o cansaço da alma como pecado. Pelo contrário, Deus sempre respondeu a ele com um convite, cuidadoso e de proximidade. Desde o Éden até na cruz, o Senhor se aproxima dos cansados, dos sobrecarregados, dos quebrados por dentro. O cansaço da alma não é falta de Deus, mas o cansaço da alma é que atrai a Deus. Esse é um cansaço que ninguém vê. Há um cansaço que não resolve com sono. Você dorme e acorda exausto. O descanso do corpo não descansa a alma. Esse cansaço nasce de batalhas prolongadas, de batalhas espirituais também, de perdas que você não conseguiu ainda absorver, de esperas longas demais por algo que nunca chega, de orações feitas entre lágrimas. Esse é o cansaço de quem precisou ser forte durante muito tempo, de quem segurou tudo sozinho, de quem carregou responsabilidades emocionais que nunca deveria ter sido carregado. Deus não se assusta com a sua exaustão. Pelo contrário, em nenhum momento as Escrituras de Deus repreendem alguém só porque está cansado. Ele não disse a Elias que se animasse, não. Nem mandou Davi reagir, nem exigiu que Jó se levantasse, não. Ele se aproximou, ele alimentou, ele silenciou o ambiente. Ele restaura por dentro antes de exigir qualquer coisa por fora. O Senhor, Ele conhece a estrutura da alma humana, porque foi Ele quem nos criou. E Ele sabe até onde você aguenta antes de você quebrar. Elias, quando até profetas querem desistir. Elias venceu os profetas de Baal, viu fogo descer do céu, presenciou o poder sobrenatural de Deus. Ainda assim, depois da vitória pública, ele entrou num colapso emocional no secreto. Ele pediu para morrer, ele fugiu, ele dormiu, ele chorou. Deus não o acusou de incoerência espiritual. Deus preparou pão, preparou água, descanso, silêncio, e só depois Deus disse. Só depois Deus falou com ele. E nesse ponto a gente aprende que o silêncio também é um tratamento divino. Nem todo tratamento de Deus vem com palavras. Às vezes, ele cala os barulhos externos para curar o seu barulho interno. O silêncio de Deus não é abandono, é cirurgia profunda. Há dores que só são tratadas quando o ruído cessa. E é nesse silêncio que a alma cansada reaprende e respira e confia e se apoia novamente em Deus. Jesus conhece o peso do seu cansaço. Jesus sentou à beira do poço, cansado da jornada, chorou diante da morte, dormiu no barco em meio à tempestade, sentiu a angústia mortal do Getsêmani. O Filho de Deus não fingiu força constantemente. Ele viveu as experiências humanas completas. Por isso, quando ele diz, vinde a mim,
não fala de um lugar distante, mas de alguém que está e esteve exatamente onde você está agora. O convite não é para fazer mais, é para chegar mais perto dele. Hoje Jesus te convida, o convite dele não é para produzir mais, para orar melhor, para acertar tudo. É para vir, aproximar-se dele, encostar a alma cansada nele, descansar o peso que você vem carregando sozinho. O descanso prometido não é ausência de problemas, é alívio interior no meio dos problemas. A alma cansada perde a sensibilidade espiritual. Quando a alma está exausta, até coisas espirituais se tornam pesadas. A oração parece difícil, a palavra parece distante, o louvor não flui. E isso não significa que Deus se afastou de você. Isso significa que a sua alma está ferida. E uma alma ferida não responde bem aos estímulos. Precisa primeiro ser cuidada. Deus não acelera o processo da sua alma. Deus nunca apressa curas internas. Ele respeita o seu ritmo, o ritmo da sua alma. Ele não ignora as camadas mais profundas de dor, só para entregar resultados mais rápidos. O Senhor, ele trabalha por processos, porque ele não quer apenas te levantar, ele quer também te sustentar depois. Davi, quando a própria alma dele precisava ser ministrada, Davi, ele falava com a própria alma, porque sabia que às vezes ela entra em desordem. Ele não negava o que sentia. Também não espiritualizava a sua dor. Ele a reconhecia, ele a expressava e então direcionava a esperança para Deus. Esse é o caminho da restauração. Reconhecer sem se afundar, sentir sem se perder. O peso da espera cansa mais do que a dor. Esperar desgasta mais do que sofrer. A dor tem começo, meio e fim, e espera parece infinita. Sim, a espera pode parecer infinita, e a alma ela cansa de não saber quando, de não ter respostas claras, de não ver sinais visíveis. Mas é exatamente neste lugar que Deus mais trabalha, porque Ele espera você desmontar, para que você entregue o controle para Ele. Você precisa desmontar o controle humano. Então, quando Deus te chama para perto, é um chamado dele para mais perto. E esse chamado não vem com cobranças, vem como acolhimento. Deus te chama para perto quando percebe que você está tentando sobreviver longe demais do descanso verdadeiro dele. Perto dele, você não precisa provar nada. Você não precisa explicar, não precisa sustentar as máscaras. A presença de Deus reorganiza a sua alma. Na presença de Deus, a alma encontra ordem, pensamentos confusos se alinham, emoções exageradas se aquietam. E os medos perdem força, não porque os problemas desaparecem, mas porque a perspectiva muda. A presença de Deus não muda o cenário imediatamente, muda você dentro deste cenário. O descanso, ele não é passividade. Descansar em Deus não é desistir da sua caminhada, é aprender a caminhar sem carregar pesos que não são seus. É devolver a Deus o controle que você tentou segurar por medo. É continuar andando, mas sustentado pela graça, não pela exaustão. Quando a alma está cansada,
a fé fica frágil. A fé não some, mas fica sensível. Pequenas coisas machucam, palavras ferem. As palavras podem ferir nessa fase muito mais. As críticas pesam, o silêncio dói. Deus entende este estado, por isso Ele te protege. Ele afasta os ruídos, Ele diminui as cobranças, Ele cria ambientes para restauração. E Deus cura a alma antes de restaurar o seu exterior. Antes de Deus mudar as circunstâncias, Deus cura o seu interior. Antes de Deus restaurar sua história, Ele restaura a sua identidade. Antes de devolver promessas, Ele devolve o seu descanso. Se Deus está trabalhando devagar, é porque Ele está sendo profundo. E a sua alma também precisa de limites. Parte do seu cansaço vem de ultrapassar limites emocionais, de dizer sim quando deveria dizer não, de carregar dores alheias como se fossem suas. Deus ensina a alma cansada a estabelecer limites saudáveis, não por egoísmo, mas por obediência a Deus. Quando você não consegue mais orar, há dias em que a oração vira um silêncio. Mas tudo bem, Deus entende até os gemidos, Deus entende as suas lágrimas, Ele entende até a sua ausência de palavras. O Espírito intercede quando você não consegue. O céu não se fecha porque você está cansado. O amor de Deus não depende da sua força. Deus não te ama mais quando você está mais forte, nem menos quando você está mais fraco. O amor dele é constante. A fraqueza sua não diminui o seu valor. Ela apenas revela a sua humanidade. E Deus escolheu amar humanos, não versões idealizadas dele. Então, Deus tem um chamado para mais perto dele, e esse chamado é diário. Deus chama para perto todos os dias, especialmente quando você tenta se afastar por vergonha do próprio cansaço. Ele não se ofende com sua exaustão. Ele se oferece como descanso seguro. Esse descanso, ele restaura a sua esperança. Quando a sua alma descansa, a esperança reaparece. Não como euforia, mas como certeza silenciosa. A esperança verdadeira não grita, ela permanece. A alma cansada precisa de verdade e não de pressões. Pressão espiritual só aumenta sua exaustão. A verdade cura e Deus fala verdades que libertam, não cobranças que esmagam. Ele lembra quem você é quando você se esquece. E o tempo de Deus também é cura. O tempo não é o inimigo da alma, é um instrumento de Deus. O que não se cura rápido se aprofunda direito. Deus não desperdiça o seu processo. Ele está te preparando. Quando Deus te chama para perto, Ele está te protegendo. Às vezes, o afastamento de pessoas, a diminuição do seu ritmo, o recolhimento emocional não são retrocessos, são proteção divina. Deus te chama para perto para te esconder enquanto Ele trabalha. A alma descansada volta então a ouvir. Quando o cansaço diminui, a sensibilidade espiritual começa a retornar e a voz de Deus fica mais clara. A palavra volta a fazer sentido e o louvor flui novamente. E tudo começa no descanso. Às vezes é necessário o descanso. Deus não te aplica pressa. Deus não trabalha por ansiedade. Ele não exige rapidez. Ele não exige rapidez de quem está ferido.
Ele caminha junto no ritmo da cura. O chamado para perto é um chamado para permanecer com Ele. Deus não te chama apenas para um encontro, Ele te chama para uma vida de permanência com Ele, onde o descanso não é um evento, mas é um estado. Então eu termino essa mensagem dizendo: chegue para perto, mesmo cansado. Sua alma está cansada, mas esse não é o seu fim. É um convite. Deus está te chamando para perto, não para cobrar, mas para cuidar de você. Não para exigir, mas para restaurar você. Chegue para Ele como você está. O descanso começa no encontro com Deus. Aceite este convite de descanso neste dia maravilhoso que o Senhor nos tem dado. E descansemos na presença dEle. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.